Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado por estar aí na sintonia. Aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Franciele Pasquim, lá de Tupã. Olá, Franciele. Olá, Nando. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Muito obrigado aí pela sua presença e a disponibilidade do seu tempo, viu, Franciele? Bom, nós vamos trazer do livro Mais Luz, né, que é do Espírito Batuíra, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Este quadro que está aqui atrás de mim, né, quem não está vendo, estou descrevendo. A gente tem um quadro aqui que a minha filha pintou, né, fazendo uma figura, né, do nosso querido Chico. E ele traz aqui, então, no livro, no tópico 27, na página 59 e na página 60, trabalho e vida. Isso é uma coisa que a gente tem o tempo todo, né? Trabalho na vida e vida no trabalho, né, Franciele? Com certeza, Nando. Ainda mais aí para nós, né, que lidamos aí como ser humano, né? Então, trabalho e vida, ele está ali lado a lado, né? Mais do que outras profissões, né? O educador, psicólogo, enfim, a gente lida mais com as emoções, né? Então, isso acaba aproximando ainda mais essa relação. E as pessoas que pensam assim, acabou a vida, assim, as pessoas falam, desencarnou, descansou. Imagina, a vida no plano espiritual é cheia de trabalho. E aí ele fala aqui, ó, a luta é a essência da vida. Em toda parte é atividade, movimento, preparo, libertação. Aí Jesus um dia disse, né? Meu pai trabalha, né, Franciele? Verdade, Nando. É bom a gente lembrar, né, que Jesus, né, dizia assim: pode dormir, né? Porque meu pai não dorme, né? Ele trabalha sempre. Então a gente dorme, porque nós sabemos que tem Deus ali, né? Guiando os nossos passos, né? Controlando tudo ao nosso redor. Então o pai nunca descansa, né? Os filhos dormem, os pais vão lá colocar a coberta, ver se está com o pé gelado, né? Olha para ver se está respirando. Então é mais ou menos assim que funciona a nossa também função de filhos, né, diante do pai, né, de Deus. Então, o pai nunca descansa, né, enquanto o filho ainda tem o repouso, né. E o pai já criou tanta coisa, a gente olha para o universo e vê milhares de estrelas, planetas, sóis, sistemas solares, galáxias, e o universo e todas as suas dimensões, ele é infinito. Então, todo dia ele está criando. Por exemplo, está trabalhando a sementinha que está lá na terra, que desperta para virar fruto, flor, fruto, né? E aí o pai continua trabalhando. É muito tão consolador saber que ele está preparando para nós, como Jesus disse também, eu vou vos preparar um outro lugar. Na casa do meu pai existem muitas moradas, né? E ele fala aqui, ó, é sobretudo o sacrifício imposto pelo trabalho evolutivo e que todas as criaturas se submetem no rumo das esferas superiores, que é o nosso caminho, né, de evolução, né, Franciele? Com certeza, Nando. Essa ideia do trabalho não é só o trabalho material, né, o trabalho que a gente estabelece a nossa vida, que a gente consegue sobreviver, mas é também o trabalho dessa edificação, dessa construção pessoal, daquilo que está ao nosso redor, né, do que a gente pode realmente trabalhar com relação àquilo que a gente precisa realizar de planos de vida, a nossa missão mesmo, da nossa reencarnação. Então, muitas vezes a gente considera, né, o trabalho
apenas algo para a gente sobreviver, mas dentro dele estão também os instrumentos e as ferramentas para a nossa lapidação e para o nosso progresso espiritual. Então, não ver o trabalho só como um ganha-pão, né? Mas ele pode ser o pão da vida, né? Aquela ideia de você aprender, né? Saborear cada momento, né? Ainda aquele momento de nervoso, de estresse, a gente vai entendendo que a gente ainda precisa equilibrar. Então, o trabalho, né? Ser cristão dentro do trabalho também é uma tarefa de nós espíritas. E deveria ser de todos os cristãos, né? É você desempenhar tudo aquilo que você aprende na sua religião em todos os locais. E por que não fazer do seu trabalho um trabalho de edificação, né? Interna e externa? Então, é algo que essa mensagem chama bastante atenção, né? Verdade. E aí ele continua dizendo aqui no próximo parágrafo, né? Nas mínimas dependências da natureza, vê-la-emos a expressar-se em ásperas disciplinas, a fim de que se formem caminhos de justa libertação. A gente vê que a natureza, ela trabalha, ela passa por essas ásperas disciplinas, né, de mudanças que acontecem na natureza. A gente vê que a água sobe, depois ela volta, ela inunda, aí ela atinge árvores, aí as árvores caem, ou as árvores suportam, aí a erosão que a água vai fazendo a gente vê lugares assim com esculturas na natureza assim fabulosas, lindas, e foi o que a ação da água e a ação do vento, né? Que foi trabalhando ali e movimentando. Então, são essas, muitas vezes, ásperas disciplinas que a natureza passa para se transformar. E a gente vê que, às vezes, o homem depreda, derruba, e aí, de repente, ela começa, se não se mexer mais naquele local, ela começa a retornar, né? E ela começa a renascer. Então, é um exemplo muito incrível da natureza para nós, né, Franciele? Sim, a gente até fica pensando aqui na própria ideia do petróleo, né? De como ele foi formado, né? Então, tem, além de florestas, né, que foram soterradas, restos de animais, fósseis, formaram o petróleo, né? Então, em uma das suas, dos seus, como que fala, das suas formas, né, de se apresentar. Não significa que seja a única, mas a ideia é que tudo na natureza tem uma modificação, mas também tem uma finalidade. Então, vamos pensar até mesmo na ostra, né? Como que se faz a ostra, que é aquela, como que ela faz a pérola, que é algo caríssimo, né? Dentro do mercado aí de joias. Ela justamente se forma a partir de uma agressão, né? Que ocorre dentro da ostra, e aí vai formando a pérola. E olha que interessante, né? Muitas vezes, realmente, a gente precisa passar por uma situação difícil em nossas vidas, né? Que faz, assim, a gente minguar, né? Até fisicamente, para depois a gente ressurgir de uma outra maneira, né? Se apresentar de uma outra maneira. E o mesmo vale, né, para grandes espíritos que estiveram aqui na Terra, como Chico Xavier, né, Irmã Dulce, que eram assim espíritos, pessoas, né, parecia que eram frágeis, né? Então aparecia, né? Mas só que quando eles desencarnaram, o espírito, né, se torna uma pérola, né, uma luz, né, um brilho muito grande pelas suas ações. Então nem sempre, nem tudo que a gente vê é realmente de fato, né, a essência é verdadeiro. Então a gente também precisa observar como que a gente tem caído e levantado, né? Como a gente tem aceitado ou não essas transformações, que são, né, mostradas aí para nós de uma forma mais concreta nas fases do ano, né? Nas estações do ano, as fases da lua, a questão da semeadura e da colheita na agricultura. Olha quanto processo, né, que mostra que o tempo é fundamental para colher cada coisa. Então, é essencial a gente fazer essa analogia. Deus nos deu, né, a natureza para a gente fazer essas observações e sermos capazes de trazer para a nossa reflexão, né? É verdade, né? Quanto exemplo de libertação, porque através desse processo todo,
é que a gente começa a sair de uma situação de comodismo ou de inércia. Muitas vezes a gente não avança na evolução, às vezes acontecem percalços para que a gente ascenda, para que a gente desperte, né? Como às vezes uma enfermidade, como que precisa acontecer determinadas coisas para a pessoa abrir a sua visão, né? de vida. A pessoa precisa passar por esses processos que são muitas vezes dolorosos, são, mas muitas vezes também são necessários, fazem parte até de um planeta como esse que nós vivemos, de provas e expiações, né? Até o ponto que a gente já pode começar a pensar num planeta de regeneração. A partir do momento que a gente entende esse processo, que a gente vive ele, não reclama, vai em frente, supera-se, né? A gente começa a entrar no campo da regeneração, quando a gente vai dilatando a nossa compreensão dessas mudanças que são necessárias, do trabalho que a gente precisa realizar, da vida que a gente precisa viver. A gente não pode desistir dela, não é mesmo, Franciele? Sim, até estou lembrando aqui, Nando, da própria ideia da metamorfose da borboleta, né? Que não pode ficar só lá localizada nos livros didáticos, né? E falta, às vezes, essa interpretação nossa, né? De observar realmente, né? É um processo doloroso ali, né? Para você... A mesma coisa do cisne, né? Lembra da historinha do patinho feio, que não era pato? Enfim. Então, a ideia realmente de criar um processo, um amadurecimento, né? Uma aceitação para que a gente se entenda na nossa própria vida, para que a gente comece a semear, para que a gente depois, lá na frente, colha, né, o fruto desse esforço, daquilo que nós empregamos no nosso dia a dia, né, na caridade que nós praticamos. Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, eu faço coisas boas e só me aparece, né, tragédia, só me aparece problemas, o que está acontecendo comigo? Só que também vai chegar um momento que aquele bem que você plantou, ele vai vir de uma forma inesperada, né? É aquela ideia do maná lá que cai, né, dos céus, no momento que as pessoas precisam de alimento. Então, é exatamente isso. No momento que você está com sede, a água virá, né? Mas é consequência de todo o esforço, né? A gente cava muito poço para depois lá beber uma água da mina natural, né? Ainda vai vir com lama, né? Até sair a água limpinha, né, cristalina, leva-se tempo e a gente às vezes não tem paciência para esperar o tempo de cada coisa. E é um processo muito individual, né? Apesar do pai estar sempre de olho na gente. E isso às vezes acaba angustiando ainda mais cada um de nós. Então isso também fica um alerta, né? Às vezes é aquele deserto atravessado por nós, né? Por cada um de nós sozinhos, mas sozinhos, né? Sob a supervisão de Deus, né? E daqueles amigos que vão partilhando ali as dificuldades conosco. Isso mesmo. Agora aqui o Batuíra, ele vai enumerar algumas coisas, né, em posição santificante, de santificante renúncia. Então, vão ser vários tópicos aqui que eu vou ler cada um, depois a gente vai, volta e comenta cada um. Então, ele fala assim, ó, aqui e ali, surpreendemos em posição santificante, de santificante renúncia, a semente sozinha no solo, desfazendo-se aparentemente na morte para a garantia do pão, a argila torturada no forno para erguer-se em utilidade, a árvore abatida a fim de resguardar o conforto doméstico, a pedra condicionada a golpes de picareta de modo a sustentar a residência do homem, o mineral conduzido ao calor de alta tensão, levantando-se como necessário proveito para o conforto das criaturas. A máquina em obediência constante para estender o progresso. O agente químico em prolongada de submissão para fazer-se remédio. A eletricidade cativa e há implementos que lhe controlam impulsos a fim de atentar novas formas de engrandecimento da terra. Olha que beleza.
né? Cada um desses componentes, aqui, elementos citados pelo Matuíra, tem a sua utilidade, né? Ele começa aqui, ó, a semente sozinha no solo, desfazendo-se em aparentemente na morte para a garantia do pão, né? Até nós falamos da semente, ela se entrega lá na terra, né, Franciele? E dali ela desperta com, né, o trabalho do nosso Criador para virar uma plantinha, ela dá frutos, flores e frutos, não é mesmo? Sim, Nando, eu até estou pensando aqui duas analogias, né, que a gente pode fazer. A primeira delas é com relação ao solo, quando está muito seco e preciso passar o arado, né? Então ele vai rasgando a terra para poder, né, receber a irrigação e as sementes. E dali, né, com todo o processo ali de crescimento das plantas, enfim, florescer e frutificar. Então, o mesmo ocorre conosco, né? Muitas vezes a gente também está nesse estágio endurecido, né? Até dizem assim, né? Se a gente não abrir o coração, quem abre é o cardiologista, né? Então, é exatamente isso. Se a gente não se abre a novas experiências, né? Ao perdão, ao recomeço, a gente fica estacionado e vai ocorrer algo para nos desestabilizar, para nos colocar, né, de frente à vida novamente, para que a gente não pare. E é muito interessante a gente observar também, né, muitas pessoas na fase adulta e na fase mesmo idosos, na velhice, né, na fase mais madura, justamente com novos projetos, né, querendo estudar. E tem pessoas bem pessimistas que falam assim, para que fazer isso? Vai descansar, fica, né, procurando o que fazer. E é exatamente isso, é necessário, ainda mais para quem acredita, né, na vida após a morte, que a vida não acaba no túmulo. Então, eu sempre lembro de um caso de um senhorzinho que eu dava aula de informática, e ele falava assim para mim, eu vou aprender agora, porque vai que lá nas colônias que eu estiver, eu vou ter que mexer com o computador, eu não vou saber, então já vou antecipando aqui. Então, ele fazia curso básico de informática, ele queria ainda comprar uma lambreta, que é algo que ninguém recomendou, mas ele queria. Ele andava de bicicleta, ele queria aprender violão, e isso, né, com seus 80 e lá vai, lá vai alguns anos. Então, ele queria aprender, porque ele falava assim, eu sou espírita, eu acredito que a vida não encerra aqui. Então, eu já vou levando um pouquinho de conhecimento para uma próxima vida que eu tiver. Então, isso é algo, assim, fantástico, né? Porque a pessoa, ela não vai se acomodar diante da vida e ela sempre vai ter um sentido novo, porque todo mundo pode aprender algo novo. Então, isso é algo, assim, que nos caracteriza como humanos, né? Essa possibilidade de aprender sempre. E aprender em diferentes fases da nossa vida e descobrir, né, potencialidades que nós não sabíamos que tinha. Por isso que hoje tem balé, né, adulto, para resgatar essa criança interior que queria dançar e não pôde, né, por tantos motivos. A gente precisa realmente, tem gente que acha que é uma bobeira, né? Mas você tem que fazer aquilo que te faz bem, aquilo que te dá sentido, né? Que se ressignifica a sua vida. E que bom que existe, né? Esses lugares e pessoas com quem a gente pode compartilhar, né? E aqueles que não acham interessante, né? Continue seguindo essa vida, né? E depois a gente vai ver ali o arado, né? O cardiologista, abrindo ali aquilo que está tão duro, né? Que está tão pesado. Então, é algo que a gente pode refletir, né? O que nós temos feito, né? Diante desses arados da nossa vida. Como que a gente tem se comportado, em que momentos eles aparecem e como a gente responde a cada um deles. E tem que ser contínuo, né, Franciele? Tem que ser contínuo. A gente não pode parar mesmo, por exemplo, daquele senhor, não é por causa da idade, né? É o dinamismo da própria vida, isso, né? Ele fala aqui também, né, que a argila torturada no forno para erguer-se em utilidade. A gente sabe, né? A argila, ela vem lá do barro, é um barro da terra, ela precisa de umidade para ela ter
ficar maleável, ficar flexível, e depois ela sai com uma forma dali e vai para um forno. E o forno é algo que, né, é a parte difícil. Então, veja que exemplo. Para quê? E depois? Para ser útil. Isso, a gente passa por alguns momentos que são difíceis, e isso vai ser útil de alguma forma para nosso amadurecimento, para o nosso progresso, né? A árvore abatida a fim de resguardar o conforto doméstico, né? Então, a gente nem lembra que aquele armário que está em casa, aquela cama que é onde a gente deita, ou aquela mesa onde a gente se alimenta, a cadeira onde nós sentamos, o sofá onde a gente descansa, tem madeira ali. E da onde que saiu? Da árvore, né? Tanto o barro, né, que ele se torna muitas vezes uma cerâmica, algum objeto útil, como a árvore também. Então, quer dizer, são situações que acabam demonstrando que a gente acaba tendo uma utilidade, né, na vida, né, Franciele? Sim, Nando, é aquela ideia, né? Um lutador, ele precisa ali, né, para poder desenvolver sua musculatura abdominal, receber muito soco, né, na barriga para fortalecer o músculo, né? Precisa realmente se propor a fazer muitos exercícios, né, para aguentar o baque, né? Então, muitas vezes também a nossa vida é essa academia, né, que a gente vai desenvolvendo, né, a ferro e fogo, e, às vezes em alguns momentos literalmente, as nossas qualidades, a nossa coragem, a nossa vontade, alinhando os nossos desejos, né, aquilo que realmente nos trará um retorno espiritual. Então, é importantíssimo a gente pensar sobre isso, né? Porque hoje a gente fala muito de propósito, né? Parece que se a gente tiver propósito, a gente não é um ser humano dessa terra, né? Tem que ter um propósito, tem que ter, nossa, um grande sonho. E aí, às vezes, as pessoas ficam iludidas com essa ideia e, às vezes, elas não se encaixam nesse padrão. E falam, ai, minha vida está perdida, eu não tenho propósito, eu não tenho um grande sonho. Mas talvez o nosso propósito, né, seja realmente de realizar bem o trabalho que nos compete fazer da melhor maneira possível. Esse é o propósito da vida, é fazer as coisas com sentido, né, dando 100%, né, não deixando para depois, aproveitando as oportunidades, né, pensando que nós somos realmente os semeadores da última hora, né, não há muito para ser feito, né, nessa existência, é aproveitar bem esse tempo. Então, mas vamos ter esse momento, né? Que vai ter esse calor absurdo, né? Que vai fazer a gente correr atrás de uma solução, assim como essa analogia da argila, né? Que vai auxiliar numa outra função, vai servir de uma outra maneira. E nós também, né? Na nossa vida, a gente pode aí pensar em que momentos, né? Nós também não recebemos essas dificuldades, a fim de que nós possamos aí ser os servidores do Cristo. O exemplo que você usou do boxe, né? No boxe, inevitavelmente você vai tomar uma pancada. Não tem como. Você não vai só bater. Então, você precisa aprender, como na própria vida a gente precisa aprender, a assimilar o golpe, né? O golpe vem, você sente, segura, assimila e depois você ataca. Porque vai passar, algum golpe passa. Então, às vezes na vida acontece exatamente isso. A gente toma um golpe, às vezes a gente não assimila, a gente está tão perdido que bate e a gente vai para o chão, né? Conta até 10 e a gente perde a luta. Mas não, a gente precisa treinar, fazer todo esse esforço de ir passando por essas intempéries da vida e assimilar os golpes. Bate, mas não derruba, não. É assim que a gente precisa se preparar. Não é mesmo, Luci? Franciele? Verdade, a gente tem que estar preparado, né? Primeiro observar de onde veio, quem que nos deu esse golpe, para depois a gente poder reagir, né? E é importante também ser tardio, né, Nando, nas respostas e na reação, porque acho que aí também está um grande trunfo do relacionamento humano, né? Quando a gente é tardio nas respostas e na reação, a gente tem menos possibilidade de erro. Quando a gente é ansioso, né?
imediatista, a gente cria mais mal para a nossa existência. Então, aquele que sabe, é melhor ele ficar quieto, né? E ver as atitudes daquele que ainda desconhece, né? A verdade, ainda está na ignorância, no egoísmo. Então, a gente precisa ter aquela ideia do André Luiz, né? Lá na colônia. Beber um gole d'água e ali deixa a água, entendeu? A água fica, porque a nossa paciência, né? Ela nos permite ali minutos, né? Segurando uma água na boca. E realmente segurar, engolir, depois falar, o que era mesmo que eu tinha que responder? Seria isso, né? Mas a gente não, a gente já pega, já joga o copo no chão, né? Já joga água também, se duvidar na pessoa que está falando algo para a gente, já reage, enfim. Então a gente precisa também pensar nisso, porque isso desencadeia uma série de reações, né? E também nos impossibilita de progredir. Porque aí a gente fica aquela semana ruim, aí passa outra semana, a gente não desempenha nada bem, ou seja, mais um dia perdido para a nossa existência. Então, é um minutinho que a gente evita, né, o desequilíbrio de uma semana toda. Mas o duro é lembrar disso na hora, né? Na hora, né, a gente fica, às vezes, cego, né? Ele continua dizendo aqui, ó, a pedra condicionada a golpes de picareta, de modo a sustentar a residência do homem. O mineral conduzido ao calor de alta tensão, levantando-se com necessário proveito para o conforto das criaturas. Mais uma vez, né, a pedra, para ela se transformar, ela precisa golpes, né, de picaretas e outras coisas, fresas e outras coisas mais que ele vai moldar ela para alguma utilidade. E a água também, que, né, o mineral, ou como a água, que precisa ser conduzida muitas vezes ao calor, né, para poder ferver e a gente fazer aquele delicioso cafezinho. Então, veja só, que tudo passa por esses processos, né? Muitas vezes químicos, ou seja, eles de misturas, ou de fogo, ou de atrito, para poder ser útil, não é verdade, Franciele? Sim, até lembrando do cafezinho, né? Antigamente tinha que pegar os grãozinhos, ir lá no moedorzinho, moer o grão, né? Hoje a gente só abre o pacote e põe lá, né? Mas eu lembro muito dos meus avós aí moendo o grão de café que comprou na feira para poder fazer aquele café, né? Que era mais saboroso, porque passava ali pelo moinho do vô. Então, exatamente, na nossa vida a gente também vai passar por esses moinhos, né? Que nunca vão parar, nunca vão cessar. Imagina, né? A gente observa aí a vida do Divaldo, Raul, Teixeira, né? Chico Xavier, que é o que a gente acaba comentando mais pela grandeza, né? Do rastro que ele nos deixa até hoje, né? E nos deixou. Então, a gente vai observando o quanto esses espíritos, eles passam por batalhas. E, assim, parece que tá dando tudo certo, aí eles têm que orar mais um pouquinho para a coisa não piorar de vez, né? Então, até eu estava assistindo um vídeo essa semana que era um diálogo, né, entre duas pessoas que seguem, né, o Cristo, estudam, e a pessoa que era mais senhorinha, assim, mais velhinha, ela estava falando para um jovem, né, quantas vezes ele orava por dia. E ele dizia, assim, que por ele não conversar muito, que era, assim, bem pouco, ele nem tinha muito assunto com Deus. E ela disse que ela orava 7 horas por dia. E que quanto mais ela orava, mais ela sentia vontade de orar e pedir por aquelas pessoas que estavam ao redor dela, enfim. E ela sentia uma gratidão, algo muito positivo, né? E deixou, assim, o jovem, né, todo desequilibrado, né? Porque é exatamente isso, ele ainda não tinha encontrado o sentido da oração na vida dele. Ele não passou por nenhum momento, ou alguém solicitou a ele que fizesse uma oração pedindo o restabelecimento da saúde de um filho, né? Ou restabelecimento da saúde de uma mãe. Então, essa ideia também da crise como uma oportunidade assim infinita de crescimento. Então, às vezes a gente não passou por algumas crises e a gente nem tem a oportunidade de fazer florescer a nossa fé.
Só que em algum momento a gente vai receber esse convite. Então, em algum momento a gente vai sentir algo que vai nos incomodar e vai fazer com que nós, né, oremos, tenhamos ali a nossa fé como principal em tudo na nossa vida. E vai orientar a nossa vida de uma outra maneira. Então, talvez a gente só esteja cego e surdo para aquilo que é divino. Não significa que não está ali gritando ao nosso redor, né? Então, vão sendo dadas várias oportunidades, né? Essa senhorinha, ela já sabia qual que era a oportunidade dela, trabalhar no bem. São 7 horas para ela, mas ela vai contando, né, os diferentes casos em que ela fez vigília, em que ela orou e o que aconteceu. Então, isso que fazia com que ela continuasse orando. Então, são, assim, histórias, né, muito individuais, mas que a gente pode aí tirar, né, extrair uma lição. E aí deixa para a gente ir para o nosso momento de oração, já que você contou essa história da oração, essa senhorinha, a gente vai para esse momento de oração, a gente pede para que as pessoas possam aí reservar um vasilhame de água, um copo, uma xícara, uma garrafa, e também na hora da prece, da oração, visualizar, mentalizar aquelas pessoas que estão precisando de, né, socorro, de amparo, de ajuda, e muitas vezes nós mesmos, né? Nosso lar, tudo. Franciele, você pode conduzir para nós aí, nesse momento, então, de oração? Posso sim, Nando. Vamos lá, então, queridos amigos, telespectadores, ouvintes, agradecer a Deus por mais esse momento de fé, de compartilhamento de experiências, conhecimentos, que nós possamos absorver cada um desses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia, para o fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, que possamos aí equilibrar os nossos desejos com os desejos divinos, a fim de que possamos progredir espiritualmente, a fim de que possamos ser a cada dia mais corajosos no enfrentamento do mal que nos ronda, e que muitas vezes também está dentro de cada um de nós. Vamos também, nesse momento, pedir o amparo e a proteção de Jesus, o governador da terra, lembrando, né, da importância de todos os seus ensinamentos, lembrando que a sua energia está na terra, e na medida que vamos praticando o bem, nós vamos nos aproximando dessa fonte de inspiração, de fé, de coragem, de esperança e de amor. Que Deus também possa abençoar e enviar a cada um, de acordo com as suas necessidades, bênçãos e muita saúde. Que Jesus continue nos iluminando, nos abençoando e nos fortalecendo, hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigado aí, Franciele, pelas suas palavras na condução aí dessa conexão, né, com a espiritualidade maior, com Jesus. Muito bem, então, a gente quer dar um recadinho aqui para você, sobre o Clube Amigos da Boa Nova, uma união de muitas pessoas, até de centenas e milhares de pessoas, para que possa chegar a você o sinal da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, e da editora Mundo Maior com os livros, que é a missão da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão de divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e do bem. Então, se você ajudar, você vai estar ajudando outras pessoas a receberem, então, essas mensagens nas programações da emissora e também nos livros. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com as nossas telefonistas? 0800 12 018 38. Ou no fixo 11 São Paulo 2458 3214. E internacionalmente pelo WhatsApp, é o 11 97261 0272. E esse mesmo número foi escolhido para ser o Pix. Então, o Pix, repetindo, 11 97261 0272. Então, colabore, que aí você vai estar ajudando alguém a receber essas mensagens em algum lugar do planeta. Muito bem, então, Franciele,
Vamos voltar aqui quando ele fala ainda da máquina em obediência constante para estender o progresso, o agente químico em prolongada submissão para fazer-se remédio, a eletricidade cativa e há implementos que lhe controlam impulsos a fim de alentar novas formas de engrandecimento na Terra, né? A eletricidade que leva a luz, a eletricidade que liga o nosso computador, a eletricidade que faz com que a gente tem aí vários equipamentos para a saúde humana, exames que são feitos, o agente químico ali para transformar-se em medicamento, em vacina, né? E as máquinas que são, até chegam hoje à era dos robôs, máquinas que auxiliam, né, no progresso e na evolução. A partir do momento que o planeta Terra estiver todo envolvido numa tecnologia bem avançada, nós vamos ter tempo para quê? Para se dedicar à natureza de nós mesmos, à arte, né, que tem música, pintura, escultura, tantas coisas lindas que nós podemos levar a efeito no nosso planeta, e as máquinas vão fazer esse outro processo que não será tão necessário mais o homem para esses trabalhos mais pesados e brutos, né? E ainda continua aqui dizendo, e aqui e ali anotamos em tudo realmente, né, o que realmente auxilia na sublimação da humanidade. A bendita pressão da luta para que o mundo se eleve aos mais altos cimos da alegria e da educação, colunas vivas daquele reino de Deus, a basear-se no Espírito, consoante a edificação de Jesus. Que beleza, né, Franciele? Verdade, Nando, porque também, né, a gente tem que imaginar assim, mesmo nos planos superiores, né, o trabalho não cessa, pelo contrário, né? Há essa observação, né, do progresso de outras esferas, né, em que há espíritos que estão em constante aprendizado. Então, sempre é possível ensinar e sempre é possível aprender. E, né, e ainda mais assim, né, pensando no caso de Jesus, né, um espírito de uma natureza e uma progresso espiritual sem igual. E ele se submeteu, né, a se adaptar a essa atmosfera, né, que pesadíssima, né? É como nós lá no Everest, né, a ideia do quanto a gente precisa de equipamento, né, equilíbrio emocional para poder subir, é o que a gente vê aí por aí, né, nos filmes e nas histórias. Mas essa ideia de como que Jesus teve que se adaptar a essa realidade para nos ensinar, né, o comportamento de filhos de Deus, que é o que a gente ainda tem demorado a aprender, né? Só 2000 anos tentando ser realmente filhos de Deus, né, com F maiúsculo, se comportando, né, como Jesus se comportava, analisando as situações como Jesus analisava. Então, esse é o nosso exercício diário, né? E Jesus mostrou, né, que ele passou por muitas modificações, né? Ele estava num lugar ali bem, né, sendo aceito. O que era instrução? Vai para lá, vai para cá. Mas ali está um tumulto. É ali que você tem que falar sobre Deus, né? Então ele estava a todo momento, né, em modificação, recebendo ali uma enxurrada de perseguições, né, desafetos, mas o trabalho não cessava. Então, mesmo se refere a nós, né? Que a gente não perca essa capacidade de se modificar e entender que essas fases são importantes para o nosso crescimento. Sem elas, a gente estaciona, né? A gente fica em inércia. Então, colocar aí, né, uma nova listinha de planejamentos pequeninos, mas de modificações que vamos fazer aí progredir. Muito bem. Aí o último parágrafo, o Batuíra encerra assim, ó: saibamos, pois, de nossa parte, aceitar a luta que nos compete, abraçando-a por benfeitora de cada hora, honrando a confiança divina, de vez que, muito acima das tarefas preceituadas,
pelas leis da criação, aos elementos mais simples, guardamos conosco o privilégio de conscientemente servir. Eu acho que essa palavra servir, ela condensa todo esse texto aqui, eu acho que ele sintetiza, né, o servir, porque a gente está aqui para servir, né? Jesus veio, como você falou, e ele serviu, né? Ele não ficou lá, não ficaram lá, ele é o nosso mestre, nosso rei, vamos servir ele, não deixa ele fazer nada, vamos carregar ele nas costas. Não, ele veio servir. Então, se ele deixou esse exemplo do servir, né, de prestar o serviço, cabe a nós também, né, seguir esse exemplo do servir, não só ser, sabe, ser servido. Nós viemos aqui e com essa ação a gente só melhora a si próprio, né, Franciele? Sim, até vou lembrar aqui de um verso do Fernando Pessoa sobre sem ter em cada coisa, né? Que é algo que também o Emmanuel até coloca uma frase que é: faça o melhor para o melhor vir ao seu encontro, né? Então, tudo que a gente depositar o melhor virá, de alguma maneira, em alguma circunstância, não exatamente em igual condição que você fez, mas de uma maneira ele vai se manifestar, né? Porque a gente pediu, obtereis, mas a gente precisa trabalhar para obter, né? Não é só pedir, mas é pedir com ação, com força. Então, essa mensagem vai mostrar aí para nós que esse servir é fazer o que precisa ser feito, que para muita gente é óbvio, mas para outras nem tanto, né? Há pessoas que são incapazes de fazer algo que passa da sua função, por exemplo, profissional. Então, a gente precisa realmente fazer, né, sem ter em cada coisa. Isso mesmo. Então, vamos lá na nossa casa espírita, às vezes tem uma tarefa lá que a gente pode fazer no campo social ou no campo da mediunidade, nos estudos, na informação que a gente pode passar. Vamos indicar a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, para as pessoas ouvirem e assistirem esse conteúdo tão maravilhoso. Então, a gente precisa ser útil, a gente precisa servir e a gente precisa buscar fazer a caridade de alguma forma, né? Que ela vai ser tão importante na nossa ação e para o outro. E eu queria dizer para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, que você pode mandar perguntas, questões, mensagens para a Franciele, para o Nando, para toda a equipe do Alvorada. Você manda lá para as telefonistas, no 0800 979 5011 ou no 11 2457 5011. Passa lá o recadinho e fala assim, é lá para o Alvorada, para o dia da Franciele. E aí elas vão digitar para mim no WhatsApp e eu vou receber e a gente vai colocar aqui no ar, tá bom? Então esperamos você aí. Franciele, as suas últimas, esse tema é um tema maravilhoso, né? Que mexe realmente com a gente. Então, as suas palavras finais aí sobre esse tema e suas despedidas aí também para os nossos seguidores aí. Então, pessoal, o que eu queria desejar é fé, esperança e coragem aí para a gente trabalhar e servir e ter a consciência tranquila. Então, desejo aí muita paz no coração de todos e vamos seguir, né, com fé em Deus, que tudo vai dando certo. É verdade, vamos reunindo aí as nossas forças para a gente seguir juntos. E a gente só tem a agradecer essa oportunidade aqui no dia de hoje. Então, muita paz, muita luz. Esperamos você no próximo programa Alvorada, aqui na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. Entre em contato, a gente sempre fica feliz com o seu contato. Então, muita paz, muita luz aí. E, Franciele, aquele tradicional tchau, tchau nosso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. E até o próximo. Tchau, tchau, Tchau. E até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada
termina aqui. Alvorada, com Nando Garcia.